Tudo bem com vocês? Estamos nas fases finais agora da nossa concepção do negócio ou na criação do nosso empreendimento. Quer dizer o quê? Nas últimas etapas do nosso processo empreendedor. Hoje eu quero falar a respeito da ligação do plano de negócios que a gente fez com a realidade, com a execução desse plano, para que a gente tenha realmente o negócio funcionando como a gente planejou. E eu já comentei com vocês que eu percebi que uma potencial falha que acontece nessa transformação do plano de negócios em realidade é a falta de uma gestão de projetos. É isso mesmo, porque agora nós precisamos transformar esse plano em um projeto que vai ser executado. Existem alguns detalhes que nós temos em gestão de projetos que são fundamentais para não acontecer exatamente a falha da implantação ou da execução do plano de negócios para o empreendedorismo. E olha, são poucas as pessoas que dão atenção para esse ponto. E é aí que existe um grande risco da gente falhar e o negócio não sair como a gente tinha planejado. E o que é então essa gestão de projetos, ou seja, esse projeto que a gente vai montar? Fazer a gestão de um projeto é algo bastante detalhado, mas que aqui nesse curso eu vou te apresentar os aspectos principais para que a gente tenha um bom projeto e bem executado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: um projeto sempre vai ter um fim. É isso. Toda vez que a gente pensar num projeto, a gente precisa ter em mente que ele tem um começo, meio e fim. Ele vai terminar. E a gente vai terminar quando? Quando a gente alcançar o objetivo que nós tínhamos quando pensamos no projeto. Então, tudo o que orienta, o que conduz o nosso projeto é o nosso objetivo. E aqui é que existe uma grande falha de muitas pessoas na hora de colocar o plano de negócios em execução. Por quê? Eu te pergunto, qual é o seu objetivo agora? Será que você pensou em o meu objetivo agora é colocar o meu negócio em funcionamento? Eu espero que não, porque está errado. Ah, como que está errado? Agora eu quero colocar o meu negócio em funcionamento, então esse é o meu objetivo. Calma lá. Na verdade, o seu objetivo não mudou. O que você tem ainda como objetivo é satisfazer, resolver aquela necessidade do cliente que você identificou, que é a oportunidade que você viu para implementar ou para aplicar a sua solução, a solução que você desenvolveu para aquela necessidade. Se você ficar olhando como objetivo agora o seu negócio, você esquece, eu te garanto, você esquece que o teu objetivo era a necessidade ou satisfazer, resolver a necessidade do teu cliente, e aí, conclusão, você pode ter um negócio funcionando que não esteja atendendo o cliente. Isso é que eu tenho percebido que tem causado as falhas na implantação, na execução do plano de negócios. Então, vamos começar o nosso projeto pensando no objetivo. O objetivo é satisfazer, atender a necessidade daquele cliente que nós identificamos. Pronto. Para fazer isso, o que nós precisamos? Para isso, nós precisamos ter o nosso modelo de negócios que nós construímos lá no Canvas funcionando. Então, eu vou usar com vocês exatamente o Canvas para estruturar, para desenhar o nosso projeto. Aliás, alguns autores já transformaram o próprio Canvas no que eles chamam de Canvas de projetos, para partir dali e criar o projeto. Mas a gente pode tratar o nosso projeto de uma forma bem direta, sem se preocupar com a aplicação de modelos propriamente dito. Lembra? Nosso Canvas tinha dois lados e nesses dois lados nós tínhamos 3 segmentos do lado esquerdo e 3 segmentos do lado direito.
Nós vamos pegar esses 6 segmentos e vamos colocar então como entregáveis, que é o que a gente chama, ou seja, entregas, produtos propriamente dito do nosso projeto. O nosso produto principal é a solução da necessidade do cliente, que é a nossa proposta de valor, certo? Abaixo dessa proposta de valor, então, vão vir estes 6 segmentos. Vamos pensar em 6 caixinhas, onde eu vou ter, então, as principais parcerias, as principais atividades, os principais recursos, os meus canais, a minha relação com o cliente e a segmentação de mercado. Tudo lembrado aí, né? Pois é. Agora, o que nós temos que fazer? Para a gente conseguir concluir o projeto, cada um desses quadradinhos tem que estar concluído. Ou seja, tem que estar entregue. Por isso que a gente chama de entregável dentro de um projeto. Vou pegar um desses entregáveis para a gente detalhar e aí com certeza os outros você tem condições de fazer para estruturar o seu projeto. Claro que se você quiser entender com mais detalhes como é que funciona a gestão de um projeto, aí então eu te indico que você faça um curso específico de gestão de projetos para conhecer os detalhes. Mas eu te garanto que se você seguir esses passos, você já vai estar fazendo um projeto bem desenhado, bem planejado e, o que a gente espera, bem executado. Então, o que eu vou pegar com vocês, o entregável que eu vou pegar com vocês, vai ser exatamente os recursos ou os principais recursos. Escolhi esse, poderia ser qualquer um dos outros 5. Lembrando que a gente tem 6. Bom, recursos principais. Quais são os recursos principais? Você detalhou isso lá no plano de negócio. Então perceba que a gente começa a transferir as informações que nós já temos do nosso plano de negócio para o nosso projeto agora. Então eu posso ter nos meus recursos os equipamentos, as pessoas com as competências que eu preciso, as instalações físicas, os meios de transporte, armazenagem e produção que eu tenho para o meu produto ou serviço. Estou dando aí alguns exemplos que foi o que a gente comentou quando falou do Canvas. Lembrou? E também a gente falou no plano de negócio. Então nós estamos naquela caixinha dos recursos, certo? Agora, abaixo dessa caixinha, então nós vamos ter outras caixinhas, que são o quê? Exatamente esses recursos que eu falei para vocês. Conclusão, nós estamos construindo um organograma, onde eu tenho níveis hierárquicos de entregas. Tá dando para entender? Então eu tinha a proposta de valor lá em cima, abaixo dela as entregas que eu falei que são os 6 segmentos do Canvas, aí pegando cada uma dessas entregas que são os segmentos do Canvas, eu vou para baixo. No caso dos recursos, eu então listei as máquinas, os equipamentos, as instalações, as pessoas e assim por diante. Mesma coisa eu vou fazer agora para cada uma dessas caixinhas que eu coloquei embaixo dos recursos. Então, eu vou pegar aqui os meus equipamentos, tá bom? Se eu pegar equipamentos, para baixo eu vou colocar o quê? Eu vou comprar, eu vou alugar, isso tudo está definido lá no plano de negócio, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui se vai ter pesquisa de preço, se vai ter compra, se vai ter negociação de aluguel, ou se vai ser comodato, enfim, qual é a maneira que eu já coloquei no meu plano de negócio para eu ter, para eu adquirir, enfim, para eu ter disponível esse recurso para usar na execução das minhas atividades. Aí eu paro, nesse nível, eu paro essa minha hierarquia ou esse meu organograma, onde eu estou estruturando o meu projeto. Então eu vou fazer isso para cada uma dessas caixinhas que apareceram. Por que eu parei aí? Porque agora eu vou começar a listar as atividades, as tarefas, o que eu tenho que fazer em detalhes para chegar nessa entrega. Então, no caso dos nossos equipamentos, se eu coloquei que é a compra,
de um equipamento, é claro, eu vou ter vários equipamentos, ok, eu vou fazer isso para cada um deles. E aí então eu coloco para a compra de um equipamento que eu vou chamar de A, eu vou colocar pesquisar os modelos, verificar o que há de mais moderno no mercado, ou vou verificar também o custo de aquisição, onde que eles estão disponíveis, qual é o tempo que leva para eu receber este equipamento, qual é a necessidade de treinamento para a utilização desse equipamento. Então tudo isso são tarefas, são ações que eu vou executar, que eu vou fazer para ter o equipamento pronto, disponível para usar, porque quando ele estiver pronto para usar, junto com os outros recursos, eu tenho aquela caixinha recursos resolvida. Deu para entender? Eu vou fazer isso para cada uma dessas caixinhas. Detalhe, essas atividades, essas ações, nós precisamos tomar cuidado que elas às vezes têm uma sequência obrigatória. O que significa isso? Para fazer uma atividade, eu preciso obrigatoriamente ter feito a outra. Então, quando você listar as atividades, depois que você tiver todas as atividades listadas, é hora de você começar a verificar quais que dependem de outras atividades. Na verdade, então, é uma relação de dependência. Então, você vai colocar do lado da atividade quem é a sua predecessora, que nós chamamos, ou seja, aquela que tem que estar concluída para você começar essa atividade. Mas eu posso fazer várias atividades ao mesmo tempo, não posso? Claro, é aí que você vai identificar. Se você coloca que, por exemplo, uma atividade A depende de atividade B e C, significa que eu não posso começar A antes de terminar B e C. Mas, se por acaso eu coloquei que a atividade D depende só da C e eu não fiz nenhuma relação de dependência dessa atividade D com a A, por que não resolver ou fazer a D junto com a A, desde que eu tenha recursos para isso, desde que eu tenha pessoas para fazer isso? Deu para entender? Por que eu coloquei essa D e essa atividade A fazendo juntas? Porque as duas estavam dependendo daquela atividade B. Acabei a B, eu posso fazer tanto a A como a D, tá? Então a letra que eu falei aí não tem nada a ver. O que interessa é qual é a atividade, que eu vou colocar o nome dela, o que é para fazer, e aí então eu vou poder ver a sequência obrigatória. Lembra que eu falei? Eu preciso saber o tempo. Eu preciso saber o tempo que eu vou executar essa atividade. Então, para fazer a pesquisa, quanto tempo? 5 dias? Uma semana? 2 meses? Eu não sei. E o tempo de negociação com o fornecedor? E depois o tempo para ele me entregar, eu treinar e executar? Todos esses tempos eu preciso ter uma estimativa para colocar do lado dessa atividade, porque com a sequência lógica de atividades e o tempo de cada uma, o que eu vou conseguir fazer? O meu cronograma. E aí é que tem uma coisa bastante interessante. Quando a gente identifica o cronograma, a gente pode ver se alguma atividade tem folga ou não. O que é ter folga ou não? Significa que se ela não for concluída exatamente naquele prazo que eu estimei, o projeto todo não vai atrasar. Mas tem algumas outras que, se ela não tiver resolvida naquele tempo, todo o resto vai atrasar. A gente chama essas atividades de atividades críticas. E essas, então, elas exigem de mim, na hora da execução do projeto, maior atenção para que elas não atrasem. Senão, eu atraso o meu projeto inteiro. Então, olha só o que a gente já tem construído no nosso projeto. Em primeiro lugar, nós identificamos todas as entregas, tudo que faz parte do projeto, colocamos visualmente numa hierarquia, que é aquele organograma então das entregas. A partir do último nível, eu detalhei essas entregas em atividades que vão ter tempo, que vai ter uma sequência lógica, e tem um outro detalhe agora, vamos acrescentar o quê? Os custos e recursos.
Sim, qualquer atividade para ser feita precisa de um recurso. E o uso de recurso implica em custo. Esse custo pode ser a minha própria ação, ou seja, a minha hora trabalhada, ou pode ser que eu tenha contratado alguém para fazer isso, ou pode ser o próprio custo no caso da aquisição de um equipamento, de um espaço físico, de um contrato, enfim. Então, agora, além de saber o que eu tenho que fazer e o tempo que eu levo para fazer, eu já sei o que eu preciso para executar essa atividade e quanto ela vai me custar. Acontece que você deve estar pensando, mas eu já fiz o meu plano financeiro, eu já sei quanto eu vou gastar no final das contas. Pois é, lá você fez a sua estimativa no seu plano financeiro. Agora, com esses detalhes todos, que você vai ter atividade por atividade, recurso por recurso usado nas atividades e o seu custo, somando tudo, você vai ter mais concreto o valor, o teu orçamento para a execução desse projeto todo. É o que a gente chama de uma construção de orçamento bottom-up, ou seja, ele sai de baixo, vai se somando e chega até lá em cima. O que a gente fez no plano de negócio é o que a gente chama de top-down, ou seja, a gente estimou um geral para aquilo que a gente ia fazer em detalhes agora no nosso projeto. Então, nosso projeto está construído. De que forma? Nós sabemos o que faz parte do projeto, nós sabemos como que essas partes estão relacionadas, como que a gente vai fazer, quando e quanto vai custar cada uma delas e quem é o responsável por fazer cada uma delas. Isso tudo a gente usa para formar o que nós chamamos de escopo do projeto. O que significa escopo do projeto? É o que faz parte do projeto. Com isso, a gente não corre o risco de fazer coisas que não estão relacionadas com o objetivo do projeto. Olha que interessante, quando a gente fez todo esse desenho do projeto, a gente mirou, olhou o objetivo. Portanto, não vai ter desperdício em coisas que a gente, às vezes, na hora de fazer, acha que é importante, mas não está desenhado, não está colocado lá no escopo do projeto. Portanto, pode ficar de lado. A gente vai se concentrar naquilo que está no escopo do projeto. Temos, então, toda essa esquematização do projeto. Tem alguns detalhes que agora eu vou acrescentar para você poder executar o projeto com maior assertividade, com menos chances de erro. Primeiro ponto, se você não for sozinho. Se você for sozinho, isso que eu vou falar agora acaba não sendo tão relevante. Mas se for você e mais uma, duas, sei lá quantas pessoas, ou seja, uma equipe de pessoas montando o seu projeto, executando então para chegar no negócio. Coisa que é importante, a equipe precisa ter definição clara de responsabilidades. Tem que ficar muito claro quem é que vai fazer o quê e como é que a gente vai controlar, verificar essas ações das pessoas. Pode ser ela mesma, pode ser uma reunião de todo mundo para dar o ok, o veredito, se está tudo legal. Enfim, é importante organizar essas responsabilidades. E outra coisa, é importante organizar também a comunicação. Tudo que for feito em relação ao projeto precisa ser comunicado ou precisa obedecer o que a gente chama de um plano de comunicações. É claro que nem tudo o que eu faço eu preciso estar falando toda hora para todo mundo, mas no plano de comunicação a gente vai colocar aquelas informações fundamentais para as pessoas que são interessadas, a quem interessam essas informações, com data, com frequência e a maneira como a gente vai comunicar. Isso é importante para não se perder, porque tem mais do que uma pessoa, se não tiver uma comunicação bem planejada, bem estruturada, vai se perder. É bem provável. E outra coisa importante é a qualidade. A qualidade de um projeto, ela precisa também ser planejada. Quando nós definimos aquelas entregas, elas estão definidas. Ok, eu dei um prazo para elas, perfeito. Mas
Quando elas estiverem concluídas naquele prazo, será que elas foram bem executadas? Será que o que eu tenho ali como resultado é exatamente o que eu precisava, o que eu tinha planejado? Para isso eu preciso definir então o que a gente chama de parâmetros de aceitação, ou seja, a qualidade. Eu preciso verificar. Então, no caso, vamos pegar os recursos que eu tinha falado, que eram os equipamentos. Então imagina um equipamento qualquer, ele tem uma capacidade produtiva, ele vai ter que estar instalado. Eu posso colocar como medição da qualidade, não se ele está funcionando, mas se ele está funcionando no local correto, com as pessoas sabendo operar, tudo bem? E aí então eu tenho a qualidade aferida, ou seja, sim, ele está ok. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente na verificação, se está ok ou não, ou seja, se está dentro da qualidade que eu queria ou não, a gente pode verificar que tem algumas falhas. E se tiver essas falhas, a gente não pode seguir em frente, senão lá na frente aí as consequências podem ser mais problemáticas. Resolver esse problema. Então, nós vamos nos prevenir, tratar isso de forma proativa. Então, eu sei o item que eu vou verificar, eu vou colocar esse parâmetro de aceitação, ou seja, como ele tem que estar para estar ok, e eu vou colocar quem é o responsável por verificar, olha lá as responsabilidades de novo, para verificar se está na qualidade, e eu vou também já colocar uma ação corretiva, ou seja, se por acaso aquilo que essa pessoa verificar não está de acordo com o que nós queríamos, o que fazer? Aí então ele inclusive já tem a autonomia, a ação prevista, porque isso poupa tempo na hora da gente ficar pensando, não deu certo, e agora? O que eu faço? Preciso pensar numa solução. Se a gente já pensar antes, coloca no plano, fica mais fácil na hora da execução. E por fim, muito relacionado com essa questão da qualidade, nós temos a gestão de riscos do projeto. O que são esses riscos? Na verdade, são situações indesejadas e inesperadas que podem prejudicar a execução do projeto. Portanto, a gente tem todo o nosso plano bem feito, detalhado, aquelas atividades, mas alguma coisa pode não dar certo. Quando a gente está falando de alguma coisa pode não dar certo, é porque o que a gente chama de evento de risco aconteceu. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos parar, pensar o que pode dar errado, o que pode acontecer que vai atrapalhar esse meu negócio ficar pronto naquele prazo do jeitinho que eu falei e cumprindo o objetivo que é satisfazer a necessidade do meu cliente. Faz uma lista. Por mais absurda que ela seja, faz essa lista. A gente chama isso de brainstorm. Ideias. Vai colocando lá tudo que você acha que pode dar errado. Aí depois, essa lista, que pode ser grande, você vai fazer um filtro, vai fazer uma triagem que a gente fala. Como? Você vai pensar em probabilidade ou chances disso acontecer e, se acontecer, qual é o impacto para o meu projeto. Então, por exemplo, eu posso colocar o seguinte, um risco naquele item que eram os equipamentos é de que o meu fornecedor atrase a entrega. Quais as chances disso acontecer? Eu não vou chutar. Eu vou verificar o histórico desse fornecedor, se ele costuma atrasar ou não. Digamos que raramente ele atrasa. Então a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Agora, se não chegar no prazo, ele atrasar, qual é a consequência, qual é a implicação para o meu projeto? Eu vou ter que parar? O meu projeto vai acabar? O que vai acontecer? Talvez, pode ser, que esse atraso não cause grandes problemas porque eu tinha uma certa folga. Então o impacto é baixo também. Mas pode acontecer de, se esse equipamento não estiver lá naquela data, nada mais do projeto continua. Fica tudo parado. Então o impacto é muito grande. O que a gente vai ter que fazer então? Colocar numa tabelinha o que é o impacto e o que é a probabilidade. Aqueles eventos que têm baixa probabilidade, ou seja, que dificilmente vão acontecer, e se acontecer, também não vai trazer grandes problemas para o projeto, a gente fica tranquilo, a gente deixa ali sabendo que ele existe
que ele pode acontecer, mas a gente não vai se preocupar muito com ele. Nós vamos nos preocupar com o quê? Com aqueles que têm maiores chances de acontecer e, se acontecerem, trazem consequências ruins, grandes consequências negativas para o nosso projeto. Porque ali eu vou trabalhar em cima ou de tentar prevenir, que a gente chama de mitigar o risco. Então eu vou tentar fazer, de alguma forma, impedir que isso aconteça. Uma forma de mitigar risco do fornecedor atrasar é a gente colocar uma cláusula contratual de que para cada dia atrasado, por exemplo, ele vai pagar uma multa. Então ele vai ficar mais esperto e, tentar cumprir o prazo com mais rigor conforme foi contratado. E por acaso, se a gente não conseguir mitigar, a gente vai pensar no que nós chamamos de contingência, ou seja, um plano B. O que a gente faz caso isso aconteça? Lembra que eu falei que tinha uma relação forte com a qualidade? O que a gente está fazendo agora é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez quando colocou a ação corretiva em caso de não conformidade de algum item com relação à qualidade. Então a gente vai corrigir, a gente tem um plano B para fazer agora diante desse evento de risco que aconteceu e a gente tem que fazer algo para poder continuar normalmente com o nosso projeto. E aí a gente conclui o projeto. Concluir o projeto significa documentar tudo certinho, ver, no caso aqui que a gente está falando de abrir um novo negócio, criar um novo negócio, ter toda a documentação de funcionamento em dias, licenças, a questão contábil, enfim, estar tudo pronto para a gente, com o negócio registrado, documentado e a gente inaugurar as nossas operações. Viu? Agora sim a gente vai poder ir para a execução. Por quê? Porque a gente já desenhou todo o projeto. Ou seja, sabe aquelas atividades que a gente listou? Agora a gente vai executar para realmente virar algo concreto. E eu vou falar sobre isso então no vídeo em que a gente trata da execução do nosso processo do empreendedorismo ou nosso processo empreendedor. Tá ok? Vou ficar esperando vocês então para falar sobre a execução. Um abraço, até lá, tchau!